Vamos lá, vamos dar início à nossa aula? Basicamente é o seguinte, a aula de hoje ela é uma aula básica, tá bom? Ela é a aula 0 do nosso curso de contabilidade. Agora a gente vai começar uma introdução, tudo bem? Uma introdução ao nosso curso de contabilidade. Então a primeira aula que a gente vai trazer aqui para vocês é uma aula sobre o que é contabilidade, sobre como você deve entender qual a finalidade, qual o objeto da contabilidade, o que é patrimônio, por que você debita, por que você acredita, e muita gente tem dúvida nesses assuntos, né? Então, por quê? Na Receita Federal, como nós trabalhamos com uma diversidade muito grande de formações, existem desde, por exemplo, quando eu fiz estágio na Receita Federal, tinha um casal de músicos. Aqui na Secretaria da Fazenda, aqui no estado do Rio, do meu lado trabalha um cara que é da aeronáutica, do lado outro comunicação, outro na frente administrador, do lado uma pessoa que é formada em educação física. Então imagina, entender contabilidade para essas pessoas não é muitas vezes uma tarefa fácil, né? Porque até a pessoa entender, olha, eu debito ativo aumentando, então o dinheiro quando ele entra, ele aumenta a débito, diminui a crédito. Como que isso funciona? E o nosso curso de contabilidade aqui, ele vai abranger todas essas pessoas. A gente vai começar desde os pontos mais básicos nesse curso extensivo, né? A gente vai começar falando o que é contabilidade e vai até pontos mais avançados da matéria, por exemplo, consolidação, por exemplo, a tão temida demonstração dos fluxos de caixa, que muitos de vocês não gostam. A gente vai passar aí também pelos pronunciamentos contábeis, principalmente CPC 00, que é a estrutura conceitual básica da contabilidade, CPC 01, né, que é o chamado teste de recuperabilidade, intangível, que a ESAF também gosta muito de cobrar em prova, né, o CPC 04, e são vários outros aí pronunciamentos que a gente vai tratar. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar, vamos dar início. Então, olha só, eu separei hoje várias questões da ESAF, mas também questões de outra banca, porque a ESAF, ela cobrava esses assuntos mais básicos nos concursos mais antigos. Hoje em dia, a banca tem uma predileção muito grande pelos chamados pronunciamentos contábeis. Então tem caído muito mais pronunciamento do que essa parte básica da contabilidade. Tudo bem? Eu não sei se a gente vai fazer 4 horas de aula hoje, porque o assunto realmente é tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a tela para a gente poder começar o nosso estudo. A primeira coisa que você tem que saber, galera, se você vai estudar contabilidade, é o quê? A gente vai fazer uma aula de apresentação e você tem que saber o que é contabilidade. Então, olha, eu vou estudar contabilidade, Gabriel. A primeira coisa que eu tenho que saber é o que é contabilidade. E a ESAF, né, que é a banca que sempre faz o concurso da Receita Federal, ela já cobrou isso em prova. E não cobrou só uma vez, ela cobrou mais de uma. Tudo bem? Ela cobrou isso, por exemplo, na prova de técnico do Tesouro Nacional em 94, né, que hoje é o analista tributário. E cobrou também na prova do ISS Rio 2010, tudo bem? Que foi uma prova para auditor tributário aqui do município, né? Um excelente cargo aí, que em breve talvez nós possamos ter concurso. Então, a definição formal de contabilidade, ela foi prescrita no primeiro Congresso Brasileiro, de 1924. Geralmente isso não cai mais tanto aí em provas de concurso. Mas o que a gente tem que saber? Vamos lá. Contabilidade é a ciência que estuda, a prática e pratica as funções, tá bom? Esse estuda, acho que saiu errado no Congresso, estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Então vejam só, a primeira coisa que você tem que saber, galera, qual é o conceito de contabilidade? O que é o conceito de contabilidade? Eu só vou falar isso para vocês. Se vocês vão acompanhar as nossas aulas, saibam que tudo que eu falo cai em prova, tudo bem, galera? Eu não vou ficar falando coisas aqui que não vão cair. Então isso aqui vai cair na prova de vocês. O que é? Contabilidade é o quê? É uma ciência. E aí eu sou repetitivo em falar isso aqui. Por quê? Porque a ESAF, algumas vezes, ela explora isso de maneiras diferentes. Ela insiste em falar o quê? Ela fala, por exemplo, que a contabilidade é uma metodologia. Fala que a contabilidade é uma arte. Fala que a contabilidade
é uma técnica. Então, a primeira coisa que você tem que saber para a sua prova é que a contabilidade ela é uma ciência, ela não é uma metodologia, ela não é uma arte, ela não é uma técnica. Ela é uma ciência. E como ciência, ela tem algumas funções. E que funções são essas? Ela tem a função de orientar, tá? Ela ajuda você a controlar e ela ajuda você a registrar. Mas o que, galera? Ela ajuda você a fazer isso em relação ao quê? Em relação aos atos e fatos de uma administração econômica, tá? Administração econômica. Então, olha, vejam, o primeiro mnemônico que a gente vai trazer para vocês é o seguinte: a contabilidade, ela é uma ciência, tá? Não é uma metodologia, não é uma arte, uma técnica que estuda, tá? E pratica as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Então, esse conceito a gente tem que entendê-lo da maneira como ele pode ser cobrado em prova. É o seguinte: então, a primeira coisa que você tem que saber é que a contabilidade ela não está restrita, tá? A contabilidade não está restrita a entidades privadas, tudo bem? Galera, é o seguinte, esse assunto, por mais que seja básico, ele é cobrado, tudo bem? Então esse curso ele é completo. Se você está assistindo, saiba que isso já caiu e vai continuar caindo. E nós vamos avançar para pontos mais profundos da disciplina com o passar do tempo. Então, a contabilidade ela é uma ciência, não é uma metodologia, não é uma arte, não é uma técnica, que pratica as funções de orientação, controle e registro de uma administração econômica. A administração econômica não significa necessariamente empresa. A administração econômica pode ser, por exemplo, governo, pode ser associações, pode ser qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de patrimônio que esteja sendo gerido, tudo bem? Então vejam que a definição estatuída no Congresso Brasileiro, ela não fala que é uma administração de empresas, não, tá bom? Pode ser aí de vários entes. Então isso é bastante explorado em prova. Vamos lá, vamos voltar para a tela. O que mais que você tem que saber, galera? Vejam, como ciência, a contabilidade, ela tem uma finalidade. E qual a finalidade da contabilidade, galera? A finalidade da contabilidade é fornecer informações úteis aos seus usuários. Fornecer informações úteis aos seus usuários. Galera, então, o que isso quer dizer? Bom, se você nunca estudou contabilidade, você tem que saber o seguinte: olha só, se você tem dinheiro, vamos supor que você passou no seu concurso lá da Receita Federal e você quer investir o seu dinheiro numa empresa de grande porte que tem ações na bolsa, vamos supor. E aí, você quer investir. Mas você não sabe como você vai investir, você não sabe se aquela empresa ela é lucrativa, você não sabe como anda a saúde financeira daquela empresa. O que você vai fazer, galera? Você vai simplesmente se pautar nas informações que são fornecidas pela contabilidade. Por quê? Porque, por exemplo, olha só, a contabilidade ela funciona do seguinte modo. A empresa, tá? Vamos falar aqui de uma empresa, porque isso não é contabilidade aplicada ao setor público. A empresa ela faz vamos supor, uma grande rede varejista, tipo Walmart, lojas americanas, qualquer uma desse tipo. Ela faz muitas operações de compra, não faz? Ela faz muitas operações de compra. Ela faz também muitas operações de venda. Então ela compra, ela vende, ela paga funcionários, ela paga aluguel, ela recebe juros. Então imagina que você passou no seu concurso para auditor ou para analista da Receita Federal e você quer investir, mas você não tem condições de pegar todos os livros, pegar todas as notas fiscais, pegar todos esses documentos para saber se a empresa ela está tendo lucro ou não. Então o que você tem que fazer?
as entidades, as empresas, elas têm que pegar e têm que levar essas informações até você. Elas têm que publicar essas demonstrações contábeis. Por quê? Porque, vejam, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você, um investidor, você acionista, ou um credor, ou qualquer outra pessoa, tá? Ele quer ver as informações da empresa, ele vai nas demonstrações contábeis. Se eu quero saber quanto essa empresa tem de dinheiro, eu vou nas demonstrações contábeis. Se eu quero saber o quanto ela tem de veículos, de equipamentos, eu vou nas demonstrações contábeis. Então, todas as informações que você quer, elas são fornecidas pela contabilidade. Então, a principal finalidade da contabilidade é fornecer informações úteis aos seus usuários. Então, não pensem que essa aula é tão básica, porque agora a gente vai entrar num ponto que é um pouco mais avançado. A gente vai falar um pouquinho sobre o CPC 00, que é a estrutura conceitual básica da contabilidade. Então, se a contabilidade ela tem como finalidade fornecer informações aos seus usuários, essas informações elas são fornecidas a alguém, não é? Então, se você está fornecendo informação, essa informação ela é fornecida para alguém. Não é mesmo? E quem são essas pessoas? Essas pessoas que se utilizam das informações das demonstrações contábeis são chamadas de usuários, galera. Então vamos lá na tela para a gente entender isso agora. Olha só. As informações fornecidas pela contabilidade, elas são fornecidas para os seus usuários. Beleza? E esses usuários, eles podem ser internos ou podem ser externos. Então vejam, o que é o usuário interno da demonstração contábil? É, por exemplo, os empregados, por exemplo, a própria administração. Tudo bem? Quem são os usuários externos? Por exemplo, os credores, os investidores existentes e em potenciais, o governo, agências reguladoras, entre outras. Então vejam, a finalidade da contabilidade é fornecer informações úteis aos seus usuários, e esses usuários eles podem ser internos ou externos. E aí, agora a gente vai entrar num assunto que é dos chamados pronunciamentos contábeis. O que é pronunciamento contábil, Gabriel? Basicamente é o seguinte: a contabilidade ela tem a sua normatização numa lei que é chamada Lei 6.404, tudo bem? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o direito empresarial. O que acontece? Existem vários tipos de sociedades, tá? Vamos falar um pouquinho de direito societário, de direito empresarial, para que vocês possam começar a entender como é que funciona a contabilidade. Acontece o seguinte, olha só, por que a contabilidade ela tem a sua normatização na Lei 6.404? Por quê, Gabriel? Basicamente é o seguinte, o Código Civil ele trata do direito empresarial. Então vamos supor que eu e você, a gente quer começar a explorar um negócio, a gente quer abrir uma empresa, tá? A gente quer abrir um ramo de atividade, eu e você, a gente quer fazer isso. Só que não podemos nós dois, tá? Não podemos nós dois chegar e começar isso sem fazer nada. A gente tem que fazer um registro. Então o que a gente faz? Quando a gente se junta e cada um fornece um pouquinho de capital social, tá bom? E a gente vai e faz todos os trâmites para constituir uma pessoa jurídica, tá? Essa pessoa jurídica, que vai ser chamada empresa, tudo bem? Ou sociedade empresária, ela é quem é o sujeito de direitos e obrigações dos negócios, tudo bem? Então o que acontece? Vejam só, esse é o sujeito de direito, tudo bem? Não são os sócios. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber se você nunca estudou contabilidade. A contabilidade, ela tinha, os princípios de contabilidade eles foram revogados.
que estavam na resolução 750. Muitos alunos nossos reclamam, que falam, pô, revogaram a resolução de princípios, e era a única coisa que eu sabia. Mas agora o que você tem que saber? Então, quando os sócios, eles se juntam, tá bom? E criam um ente, esse ente é chamado de sociedade empresária. E aí no Código Civil existem vários tipos societários. Existe a sociedade limitada, existe as sociedades em comanditas, existem vários tipos societários. E um desses tipos societários, galera, são as chamadas sociedades anônimas, tá? São as sociedades anônimas. O que são sociedades anônimas? As sociedades anônimas, elas são os tipos societários maiores no Brasil. São tipos societários que são utilizados para atividades de grande porte, tudo bem? Então, e o que acontece? Vários tipos societários, eles são regidos por meio de contrato, tá? Tem ali o seu regramento no Código Civil, tá? Mas a sociedade anônima não. Ela é um tipo societário bem maior, ela é um tipo societário, geralmente, que vai explorar ali, né? Pode negociar suas ações na bolsa, etc. Então, o que acontece? Ela tem o seu regramento previsto na Lei 6.404, tá bom? Então, a Lei 6.404, ela vai ter ali uma parte que começa no artigo 175, que vai falar ali da contabilidade. Então, por isso que o regramento da contabilidade hoje que a gente utiliza, ele está na Lei 6.404, tudo bem? Existe uma parte também no Código Civil, mas isso não cai. Então você tem que saber a Lei 6.404. E para quem está começando a estudar contabilidade, é muito importante que você saiba a literalidade da Lei 6.404. E a gente fez o quê? Para ajudar vocês, se vocês forem lá no site do Estratégia Concurso, ou se você digitar mesmo no Google, Lei 6.404, você vai encontrar aí em segundo ou em terceiro lugar, você vai encontrar a Lei 6.404 esquematizada e atualizada para concursos, tudo bem? Que é o que a gente fez, que é o seguinte, a gente pegou os principais artigos da contabilidade que caem ali na prova de vocês e a gente esquematizou isso e trouxe para vocês. Então eu sugiro fortemente que você dê uma olhada, porque, por exemplo, a Receita Federal, ela sempre cobra ali um assuntinho que trata sobre a literalidade, troca uma palavrinha, e você tem que conhecer isso, tudo bem? Então, beleza, a normatização na contabilidade, ela está prevista na Lei 6.404. Só que a Lei 6.404, galera, a Lei 6.404, ela é de 1976. Vejam, como é uma lei antiga, né? A maioria da galera aí nem era nascido. A maioria do pessoal que está assistindo essa aula nem era nascido em 1976. Então, o que acontece? Como é uma lei muito antiga, a contabilidade, em certo momento, ela precisou de um ajuste. Ela precisou falar assim, olha, nós vivemos agora num momento que nós temos a informatização, nós temos mudanças, nós temos sistemas de controle muito mais apurados. Então, o que aconteceu? A contabilidade mundial, ela passou a ser mais integrada. A contabilidade mundial, ela convergiu, tudo bem? É o que a gente fala, se vocês estão começando a estudar contabilidade, vocês vão ouvir falar muito na convergência das normas. Tudo bem? O que é convergência das normas? É nada mais, nada menos do que você pegar as normas mundiais, tudo bem? Pegar as IFRS, que são normas que regem contabilidade de vários países, e trazer isso para a contabilidade nacional. E dessa maneira, um cara vai poder investir tanto numa empresa dos Estados Unidos, como numa empresa da China, como numa empresa do Brasil, do Chile, da Argentina, onde ele quiser, tudo bem? Então esse é o processo de convergência. Então o que aconteceu? A Lei 6.404/76, ela foi atualizada justamente para esse processo de convergência. E aí, a ESAF, vocês que vão fazer concurso da ESAF, vocês que estão estudando para a Receita Federal, você tem que saber que a ESAF, ela explorou essas mudanças na prova da ANAC, que foi um dos poucos concursos que a ESAF fez em 2016. Houve justamente uma questão que perguntou o seguinte, olha só, a contabilidade, a Lei 6.404, ela teve alteração basicamente por duas leis. Uma foi a Lei 11.638/2007, outra foi a Lei 11.941/2009. Tudo bem? Então o que acontece? A Lei 6.404 foi alterada por essas duas.
11.638 e 11.941. E aí, nos nossos cursos do Estratégia, a gente fala, olha, o que você tem que saber que alterou dessa lei é isso. O que você tem que saber que alterou dessa lei é aquilo. E é isso que cai. Tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês agora. A Lei 6.404, ela traz a base para a nossa contabilidade. E ela foi alterada pela Lei 11.638 e 11.941 para trazer a contabilidade brasileira ao padrão internacional. Só que é só isso? Não. O que mais que nós temos de base para a nossa contabilidade, Gabriel? O que mais que nós temos? Basicamente, o seguinte. Existe também hoje os chamados pronunciamentos contábeis. Os pronunciamentos contábeis são normas que foram editadas, né, pelo CPC. E aí, o que acontece? Então, para cada assunto desses que você teve uma convergência, né, para, por exemplo, teste de recuperabilidade, ativo intangível, tudo isso vai ficar muito claro, vocês não precisam entender isso agora. Para cada assunto desses que houve uma convergência, existe uma norma que chega e explica o que está sendo alterado, e explica como você deve trabalhar isso na sua contabilidade. Tudo bem, galera? Então, vamos lá. Vou escrever isso na tela para vocês poderem entender. Olha só. Vamos devagar, porque ninguém está com pressa. É o seguinte. A base da contabilidade, se estiverem gostando, deixem um recado, mandem um recado para a gente, tá bom? Sempre vai ser muito bom aí ter o feedback de vocês. Então, a Lei 6.404 é a lei das SAs. SAs são sociedades anônimas, tudo bem? E aí, ela foi alterada pela Lei 11.638 e pela Lei 11.941. E para a Receita Federal, você tem que saber o que foi alterado por cada uma. Tá? As leis são bem extensas, então você não tem que saber em pormenores o que foi alterado. Você tem que saber aquilo que mais cai em prova, tudo bem, galera? E é exatamente isso que a gente trata nos nossos PDFs do Estratégia, e a gente vai tratar isso aqui também mais à frente. Então, essa é a base normativa da contabilidade. Além disso, existem também os chamados CPCs, os famigerados CPCs. Vocês vão ouvir falar muito desses CPCs, tudo bem? Então, os CPCs são os chamados pronunciamentos contábeis. E eles fazem parte desse processo de convergência das normas. Então, existem hoje, tá? Olha, em 2016 existia desde o CPC 00 até o CPC 46. Só que vejam como é importante da nossa atualização do professor que está estudando aí para concurso. No final de 2016, nós tivemos a edição do CPC 47 e do CPC 48. Tudo bem? Então nós temos agora 2 novos CPCs. Só que, para a felicidade dos concurseiros, esses CPCs terão vigência a partir de 2018, tá? E sobre o que são esses novos CPCs? A única coisa que você precisa saber agora, tá? A única coisa que você precisa saber agora é que esses CPCs são novos e eles vão vigir a partir de 2018. Um CPC trata sobre receitas e o outro trata sobre instrumentos
financeiros. Beleza, galera? Esses pronunciamentos não vão cair na prova agora. Então, essa é a base normativa. Base normativa da contabilidade. É só isso, Gabriel? Nós tínhamos também, galera, a chamada Resolução 750. A Resolução 750, ela tratava dos princípios de contabilidade. Todavia, ela foi revogada. A Resolução 750, que tratava dos princípios, ela foi revogada. Os princípios, eles já não caíam, tá bom? Eles já não caíam mais nem na prova de 2014. No edital de auditor já não tinha mais os princípios. Na prova de analista ainda tinha, mas auditor não tinha mais. Então, no lugar, vai ser cobrado, com certeza, vocês vão ter que saber o chamado CPC 00, que é a estrutura conceitual básica da contabilidade. Tudo bem, galera? Então, essa é a base normativa da contabilidade. Só que o que vai acontecer no estudo de contabilidade de vocês? Vejam, Gabriel, eu já sei que a Lei 6.404 é a lei das SAs, que trata das sociedades anônimas, que são as sociedades de maior porte, e ela tem ali o regramento da contabilidade. Ela foi alterada pela Lei 11.638 e 11.941, que fez aí o processo de convergência. E para ajudar nesses processos de convergência, nós tivemos a edição de vários pronunciamentos contábeis, que é desde o CPC 00 até o CPC 46. E aí nós tivemos em 2016 o CPC 47 e 48, beleza. E nós tivemos também a Resolução 750, que tratava de princípios revogados. Isso você tem que saber, não tem jeito, galera. E aí, o que mais que eu preciso saber? Muitas vezes você vai ver isso em provas de concurso, tá? Você vai ver isso com outro nome. Vai aparecer na sua prova, por exemplo, NBCTG, vai aparecer Instrução CVM, vai aparecer Instrução Normativa da SUSEP, vai aparecer isso de várias maneiras na prova de você. O que acontece? O CPC, ele é uma entidade, tudo bem? É uma entidade que trabalha aí na edição de normas, só que as normas emitidas pelo CPC, elas não têm força normativa. Então, o que acontece? Por exemplo, as SAs, tá? As Sociedades Anônimas, elas são regulamentadas pela CVM. Então, o que acontece? Para as sociedades anônimas lá de capital aberto, a CVM vai editar normas específicas. E a CVM vai pegar o mesmo CPC, por exemplo, o CPC 00, e vai transformar isso numa norma da CVM. A SUSEP vai pegar esse mesmo CPC 00 e vai transformar isso numa norma para sociedades seguradoras. Tá? Aí, por exemplo, o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, vai pegar essas mesmas normas e vai transcrever aí para as entidades que estejam ao seu alcance. Então, esse é o funcionamento aí da contabilidade, beleza? Então, vamos voltar agora para que vocês possam, para que a gente possa continuar falando da nossa matéria. Esse entendimento inicial, ele é muito importante. Então, na nossa matéria, o que a gente falou é o seguinte, olha só. A contabilidade, ela tem como finalidade fornecer informações úteis aos seus usuários internos e externos, tá? Só que aí a gente já vai falar um pouquinho sobre o CPC 00. O que acontece? Como eu falei, muitas vezes os usuários, eles precisam buscar as informações necessárias nas demonstrações contábeis. Eles só têm esse meio de buscar as informações. Por quê? Eu, Gabriel, ou você, quando for auditor fiscal ou analista, você só vai conseguir essas informações através das demonstrações contábeis. A gente não pode chegar lá e falar, olha, bater lá na porta da empresa e falar, quero saber quanto você teve de receita esse mês. Eu quero saber quanto você teve de despesa disso. Você não pode fazer isso. Diferente, por exemplo, você numa condição de auditor fiscal. Se você tiver uma condição de auditor fiscal, você pode intimar essa empresa e ela é obrigada, tá? Ela é obrigada a apresentar informações para você. Mas na condição de investidor, não. Então vejam, o CPC 00, isso cai em prova
tá? Isso cai muito em prova. Ele fala o seguinte, que o objetivo da contabilidade é fornecer informações aos seus usuários. Só que existem os usuários que são chamados de usuários primários das demonstrações contábeis. São usuários primários. O que são os usuários primários? São aqueles principais, né? E quem são esses usuários principais segundo o CPC 00? São os investidores, são os credores e são os credores ali por empréstimo. Vamos colocar isso ali para vocês. Então, os usuários primários das demonstrações contábeis. Vamos lá, galera. Os usuários primários são investidores, são credores por empréstimo, são outros credores. Isso cai em prova, hein, galera? Não me surpreenderia se a Exaf cobrasse isso aí numa prova da Receita Federal. Isso está prescrito no CPC 00. E, Gabriel, você está falando tanto CPC 00, o que é o CPC 00? O CPC 00, ele é chamado de estrutura conceitual básica da contabilidade. E a gente, oportunamente, nas nossas aulas, a gente vai tratar disso daí. Beleza, galera? Então, vejam, são informações aí relevantes para a sua prova. Beleza, vamos avançando então? O que já falamos aí? Qual o conceito, quem são os usuários, qual a finalidade? Você tem que saber também que a contabilidade ela tem um objeto de estudo. E qual que é o objeto de estudo da contabilidade, galera? Qual o objeto de estudo? É o patrimônio. É o patrimônio. Então vejam, então se você pensar que esse assunto é muito básico e não cai nas provas da Exaf, você está enganado, porque isso cai sim em provas da Exaf, a gente vai mostrar nas questões daqui a pouco. E o que é o patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa. Então, o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade, ele é chamado de patrimônio. E é esse o objeto de estudo da contabilidade. Beleza, galera? Então, além disso, um outro ponto importante que eu quero que vocês saibam é o seguinte: a contabilidade ela tem um campo de aplicação, tá? Ela tem um campo de aplicação. Alguém sabe me dizer qual é o campo de aplicação da contabilidade? O campo de aplicação da contabilidade são as chamadas aziendas. Pessoal, e o que significa dizer azienda? Azienda é um nome para um patrimônio que está sofrendo uma gestão. Então, um patrimônio que está sendo gerido, ele é chamado de azienda. Tudo bem? Então, o patrimônio que está sendo gerido, ele é chamado de azienda. E aí, existe basicamente, quanto à finalidade, existe 3 tipos de azienda. E isso aqui, o que eu vou falar, é o que cai em prova. A azienda
quanto ao fim a que se destina, ela pode ser uma azienda econômica, pode ser uma azienda socioeconômica e pode ser uma azienda social. Tudo isso aqui está bem explicado no nosso material em PDF do Estratégias, tudo bem? Então vamos lá. Uma azienda econômica são aquelas aziendas que têm finalidades lucrativas, como, por exemplo, as empresas. Então essas aziendas que têm finalidade lucrativa, elas são chamadas de aziendas econômicas. Beleza. E o que são aziendas socioeconômicas? São aziendas, tá? São patrimônios que estão sendo geridos, que eles têm uma sobra. Vejam, o lucro ele é chamado de sobra. Por quê? Porque ele não é caracterizado como um lucro. E essa sobra ela é destinada, de alguma maneira, tudo bem? Que não é distribuído como lucro, como capital, como remuneração para o capital dos sócios. Então a azienda socioeconômica, ela funciona exatamente, ela tem uma sobra e essa sobra é destinada de alguma maneira. Por exemplo, um exemplo que a gente sempre trata é, por exemplo, a Associação de Moradores da Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro. Tem uma sobra e eles pegam essa sobra e vão plantar árvores, vamos supor. Beleza? Então vai ser caracterizado como uma azienda socioeconômica. E tem a azienda social, que é aquela que não tem finalidade lucrativa. A azienda social não tem finalidade lucrativa. E aí, como exemplo, a gente pode citar o quê? Nós podemos citar o governo. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente trouxe um exercício agora para que vocês possam compreender isso aí tudo que a gente está falando. Olha só, esse exercício ele foi cobrado pela OCP em 2016 e diz o seguinte: as ciências contábeis, assim como qualquer outra área de conhecimento, possuem um objeto de estudo. Assinale a alternativa que apresenta o objeto de estudo da contabilidade. Então, enquanto vocês respondem, eu vou tomar uma água. Letra A, riqueza da empresa. Letra B, balanço patrimonial. Letra C, bens, direitos, obrigações, receitas, despesas, contas a receber e a pagar. Letra D, patrimônio. Letra E, método das partidas dobradas. Então, enquanto vocês respondem, eu vou tomar uma água aqui, um segundo. Então, o nosso gabarito aqui, o objeto de estudo da contabilidade é o chamado patrimônio. Questão tranquilíssima. Vamos lá. Seguindo, olha só, agora a gente vai falar uma questãozinha da ESAF, exatamente a questão que eu falei para vocês, que caiu no ISS Rio 2010. A questão diz o seguinte: assinale abaixo a única opção que contém uma alternativa falsa. Ele quer saber qual é o item que está incorreto. Então vamos lá. A primeira, letra A. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Então, a finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio e fornecer informações. A finalidade da contabilidade é o quê? É fornecer informações. Então, está correto. Letra B. A contabilidade pode ser conceituada como sendo a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades
com fins lucrativos ou não. Então vejam, galera, essa é uma definição de contabilidade que não foi aquela que a gente estudou no começo, mas que também está correta. Fala o seguinte: a contabilidade ela é conceituada como a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, com fins lucrativos ou não. Correto, galera. Então, a contabilidade não é aplicável somente às empresas, pode ter fins lucrativos ou não, a gente acabou de falar isso. Letra C. Pode-se dizer que o campo de aplicação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa, seja ou não de fins lucrativos. Então, o campo de aplicação é o quê? São as aziendas. E aí, vejam, é a entidade econômico-administrativa. Econômico no sentido de circular dinheiro, administrativa no sentido de ter gestão. Patrimônio mais gestão. E aí, seja ou não de fins lucrativos, certo? Por quê? Porque nós falamos que a azienda pode ser econômica, socioeconômica ou social. Vejam, item está também correto. Letra D. O objeto da contabilidade é definido como conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma entidade econômico-administrativa. Também está correto. Isso aqui é o conceito do quê? Bens, direitos e obrigações é o que a gente chama de patrimônio. Beleza, galera? Então, e a letra E que vai ser o nosso gabarito. Enquanto a entidade econômico-administrativa é o objeto da contabilidade, o patrimônio é o seu campo de aplicação. Está errado, esse é o nosso gabarito, porque ela inverteu os conceitos. O patrimônio é o objeto e a entidade econômico-administrativa, que são chamadas aziendas, né, é o campo de aplicação. Questão tranquilíssima também. E aí, a questão agora que a gente vai fazer é a questão de número 3, que é exatamente o que eu falei. Pessoal, na contabilidade, quando existiam os chamados princípios de contabilidade, tinha um princípio que era chamado princípio da entidade. E isso tem que ficar muito claro para vocês. Então, se eu e você, a gente constitui uma sociedade, o que acontece? Essa é a primeira coisa que você tem que entender na contabilidade. A gente vai formar um ente jurídico distinto da pessoa do sócio. Então, a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, ela não se confunde com a pessoa do sócio. Da mesma maneira que a Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, se eu sou Gabriel, sou dono dessa empresa, a Confeitaria Colombo não é Gabriel Rabelo. Confeitaria vai ser uma pessoa em sociedade empresária, pessoa jurídica. Eu sou pessoa física. Então, por que isso é importante na contabilidade? Porque existia um princípio, mas ele vai continuar existindo no CPC 00, tá? Só que o capítulo ainda não foi produzido, que fala o seguinte: olha, galera, existe uma coisa que é chamada princípio da entidade. Isso, a essência continua, em virtude da autonomia da pessoa jurídica, que é o seguinte: olha só, a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica. Então, olha só, você não pode pegar as contas, a minha conta, Gabriel, se eu sou sócio de uma empresa, não posso pegar a conta de luz da minha casa e jogar para a empresa pagar. Não existe. Então, você não pode pegar o meu veículo, eu não posso pegar o meu veículo, o veículo da sociedade, ficar rodando com ele e pagar as coisas no meu cartão. Não posso fazer essa confusão patrimonial, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, a entidade, a autonomia da pessoa jurídica, isso também está prescrito no direito empresarial, fala que a pessoa dos sócios é diferente da pessoa jurídica. Então, isso tem que ficar muito claro. E isso aqui caía muitas vezes em prova. Olha só, diz o seguinte: analista de mercados da CVM 2003. Numa determinada empresa familiar, as contas particulares dos sócios eram pagas com cheques de emissão da própria pessoa jurídica. Esse procedimento é contrário ao princípio contábil Vejam, contrário ao princípio contábil da entidade, tá? Porque, por mais que a resolução 750 que trate dos princípios ela esteja revogada, ainda existe uma autonomia da pessoa jurídica. Beleza, galera? Isso tem que ficar claro para vocês. O que mais que eu trouxe que eu quero que vocês saibam hoje, galera? Existe uma coisa na conta... vamos lá, mais uma questãozinha, daí depois a gente volta a falar.
O campo de atuação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa cuja classificação, quanto aos fins a que se destinam, faz-se corretamente dividindo-as em. Então vejam, a prova caiu para agente executivo da SUSEP em 2006. Então o campo de atuação é a entidade econômico-administrativa, também chamada de azienda. E como que é dividido aí as aziendas? Entidades sociais, econômicas e econômicos sociais, não é mesmo? Então, gabarito letra E. Tranquilo? Então, beleza. Até aqui tá tudo muito fácil, né? Essa aula introdutória não é para ter dificuldade mesmo. Vamos continuar, então, a nossa teoria. Na contabilidade, nós temos, basicamente, duas funções. Quais são as funções da contabilidade? A contabilidade, ela tem uma função que é chamada função administrativa e tem uma função que é chamada função econômica. Tudo bem? Então tem a função administrativa e tem a função econômica. A função administrativa da contabilidade, ela é basicamente ajudar no controle do patrimônio. Então, a função administrativa da contabilidade é ajudar no controle do patrimônio. A função econômica da contabilidade é a apuração do lucro ou prejuízo. Tudo bem, galera? Apenas eu lembrando aí, se vocês não estão seguindo o nosso Instagram ainda, Contabilidade Facilitada, e o meu é Gabriel Rabelo 87. Sigam lá, que a gente posta dicas diárias para vocês, beleza? Então, além disso, nós temos também um grupo de estudos no Facebook chamado Contabilidade para Concursos, Grupo de Estudo. A gente sempre posta muitas coisas interessantes aí também de contabilidade. Então, beleza. Existem também essas duas funções aí na contabilidade. E aí, galera, agora a gente vai falar também um pouco sobre as chamadas técnicas contábeis. Isso aqui é um assunto bem tranquilo também de entender e que cai em prova, tá? Não se enganem que não cai. As chamadas técnicas contábeis. Então vocês vão entender como que funciona todo o processo aí da contabilidade. Então funciona basicamente do seguinte modo. Imagina que nós temos uma sociedade, beleza? E nós temos uma grande rede varejista. E essa, vou fazer na tela que é mais fácil. Nós temos uma grande rede varejista. Aqui. Estilo Walmart, lojas americanas da vida. E aí, essa empresa varejista, ela faz muitas compras. Imagina quantos fornecedores essas redes varejistas não têm. Faz muitas compras, faz muitos processos de pagamento, empréstimos, recebimentos, vendas, aluguéis. Existem aí uma série, pagamento de tributos, uma série de operações. E aí, como eu falei para vocês, imagina quantas operações, quantas milhares de operações, quando a gente vai fazer auditorias aqui na Secretaria da Fazenda, esses bancos de dados, eles são extremamente pesados, né? Tem uns que passam de 50 gigas de notas fiscais. Então não tem como a gente olhar um a um para a gente perceber a lucratividade. Então o que é a obrigação da empresa? A empresa ela deve pegar todo o conjunto de documentação pertinente e fazer uma coisa que a gente chama de escrituração.
O que é escrituração, pessoal? A escrituração, em tese, ela vai pegar todo esse conjunto de fatos contábeis, tá? Isso aqui, eles são chamados de fatos contábeis, e vai jogar esses fatos contábeis nos chamados livros contábeis ou livros comerciais, tá? Então isso pode aparecer na sua prova dessa maneira, ou vai aparecer escrito livro contábil ou comercial. Você vai tomar isso como sinônimo. Tudo bem, galera? Então, olha, vejam, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Os livros contábeis e os livros comerciais são sinônimos, mas eles não se confundem com os chamados livros fiscais. Livro contábil é uma coisa, livro fiscal é outra. Livro contábil é uma coisa, livro fiscal é outra. A escrituração na contabilidade, ela é chamada, ela é feita nos livros contábeis. Livros fiscais é livro de registro de entrada, registro de saída, registro de apuração do ICMS. LALUR, que é o chamado livro de apuração do lucro real, e vocês vão ver isso muito na contabilidade. Então os livros fiscais são uma coisa, os livros contábeis são outras, tá bom? Então vejam, olha só, a empresa vai pegar e vai escriturar, vai pegar o resumo de tudo o que aconteceu e vai escriturar isso através do quê? De lançamentos contábeis. Se estiverem gostando da aula, é sempre bom, a gente fala que deixa uma opinião, se é muito rápido, muito devagar. Para a gente é uma grande satisfação quando vocês dão um feedback. Através dos lançamentos contábeis. Só que imagina se todos os lançamentos contábeis, por exemplo, a empresa fez a venda fez o pagamento para B. Então, mesmo assim, se você escriturar isso num livro, seja no livro diário, seja no livro razão, isso ainda seria um calhamaço muito grande. Então, o que você tem que fazer, pessoal? Não basta você escriturar isso através de lançamentos contábeis. O que você tem que fazer? Você vai pegar essa escrituração e ela vai pautar uma outra técnica contábil. Porque a primeira técnica contábil, ela é chamada de escrituração. Mas existe uma outra técnica contábil, uma segunda técnica contábil, que é chamada de elaboração das demonstrações contábeis. Então vejam, ela vai escriturar, ok, nos seus livros, só que vai ficar um calhamaço muito grande de informações. Aí ela vai pegar e vai elaborar as demonstrações contábeis. E a elaboração das demonstrações contábeis, isso se você está estudando contabilidade, eu peço que você pegue e digite demonstrações contábeis Petrobras, Vale, para que você comece a ter uma familiaridade com isso. Não vai ser tão importante você saber isso para concurso, você não tem que saber ler uma demonstração de uma Petrobras, por exemplo, porque ela tem muitos aspectos técnicos, mas você vai saber o que é ativo, o que é passivo, o que é PL, porque isso vai estar explicado lá, tudo bem? Então você vai pegar, vai elaborar as demonstrações contábeis e publicar, galera. Então, as demonstrações contábeis, elas são como se fossem um resumo dos livros. Tá? Então, se nos seus livros você tem, por exemplo, 1 milhão de lançamentos na conta caixa, e aí essa conta caixa ela movimenta aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo, na sua demonstração contábil vai estar assim: caixa, saldo de 150 milhões. Vai ter somente o saldo. Vejam a diferença, como que você facilitou a sua informação aí para os seus usuários, tá bom? Então vejam, e aí na Lei 6.404, isso aqui está previsto no artigo 177, que fala o seguinte: a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial
e desta lei, tá? Que é a Lei 6.404. E aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, que já foram revogados, mas não mudaram a lei. Devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Galera, então vejam, olha, o artigo 177, ele é bem assim filosófico, né? Então você tem que saber o quê? Que os registros eles são permanentes. Você não pode escriturar um exercício social, né, num ano e no outro não. O registro é permanente. Ah, não movimentei quase nada, não interessa, vai fazer, tá? Então você vai obedecer à legislação comercial, que é a legislação do direito empresarial, e vai obedecer à Lei 6.404. E aí você vai observar métodos ou critérios uniformes. Você não pode adotar critérios malucos. Um mês você faz uma coisa, outro mês você faz outra. Não. Se você faz uma depreciação de uma maneira, no outro mês você tem que fazer da mesma maneira, exceto se tiver ali alguma justificativa plausível que encontre, obviamente, respaldo. Mas você tem que observar critérios uniformes, galera. Então, tudo bem? Até aqui. A primeira técnica contábil é a escrituração, a segunda é a elaboração das demonstrações contábeis. Beleza. Só que aí, se a empresa, imagina, a empresa ela vai lá e publicou, mas ela poderia publicar o que ela quisesse, né? Se fosse assim, se não tivesse nenhum controle. Mas não. O que existe, pessoal? Existe uma coisa que é chamado de auditoria independente. Tá? E o que é auditoria independente? Olha só, olha o que o artigo 176, parágrafo 3º da Lei 6.404 diz. E eu já pedi que vocês baixem a Lei 6.404 esquematizada, só digitar lá no Google ou procurar no próprio site de estratégia, artigos, professor Gabriel Rabelo, Lei 6.404 esquematizada. O artigo 176, parágrafo 3º, ele fala o seguinte: as demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela CVM e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria, tá? Por auditores independentes nela registrados. Então, as companhias abertas, tá bom? Elas têm que ser auditadas por auditores independentes. E os auditores independentes, eles não são empregados da empresa. Tá? Os auditores independentes, eles não são empregados da empresa. Eu vou explicar aqui uma coisa para vocês que também vai ser bem relevante para que vocês entendam, tanto para contabilidade, como para auditoria, como para direito tributário. Olha só, o que a gente está falando? Que as demonstrações elas precisam passar por uma auditoria independente. Essa auditoria independente são auditores que são chamados auditores da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão regulador aí das companhias perdão, galera, das sociedades anônimas. Tudo bem. Então, vejam, os auditores independentes, eles vão pegar as demonstrações contábeis e vão analisar e vão falar o seguinte: olha, galera, investidores, as demonstrações contábeis da companhia X, elas atendem todas as normas de contabilidade e de auditoria legalmente aceitas. Então, eles vão dar um parecer falando, olha, as demonstrações contábeis estão ok. Ou eles vão falar, olha, as demonstrações contábeis não estão ok. Como aconteceu aí um caso recente, alguns anos atrás aí, da Petrobras, não foi? Eu acredito que tenha acontecido isso. Que os auditores, eu não lembro muito bem, que acho que foi em 2015 ou 2014. Então, a auditoria independente ela é feita por auditores da CVM. Ok, beleza. Só que existe também a auditoria fiscal. A auditoria fiscal, ela acontece por auditores fiscais. Então, quando você passar lá na Receita Federal para auditor, você vai fazer fiscalizações. Eu aqui na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, eu faço também fiscalizações, tá? Então, a auditoria fiscal nada tem a ver com a auditoria independente. Beleza. Além disso, tem a auditoria interna.
tá? A auditoria interna ela é uma auditoria feita por auditores da própria empresa, são pessoas ali empregadas da empresa, que eles fazem tipo uma pré-seleção das demonstrações contábeis e vão falar, olha pessoal, vão falar para os administradores, para os diretores, para os conselheiros, vão falar o seguinte, olha, a gente dá uma analisada aqui das demonstrações contábeis, elas estão ok. É mais fácil você fazer ali fazer essa auditoria interna antes, tá bom? Se você fazer essa auditoria interna antes e já mandar publicar, mandar para os auditores independentes tendo passado por um crivo interno, tá? Para reforçar para que evite, né? A CVM vai dar um parecer, os auditores internos falam uma coisa. Então a auditoria interna ela vai servir para ajudar você aí previamente, não é mesmo? Então, beleza. A terceira técnica contábil é a chamada auditoria independente, beleza? O que mais? Vamos voltar lá. Beleza, então fizemos a nossa escrituração, elaboramos as demonstrações contábeis e essas demonstrações contábeis foram auditadas. Só que existe ainda um outro processo, que é o seguinte, que é a chamada análise das demonstrações contábeis. É a análise das demonstrações contábeis. Então, o que é a análise das demonstrações contábeis? É uma outra técnica contábil que consiste basicamente no seguinte. Olha, você vai pegar as demonstrações contábeis e você vai ser capaz de falar qual é o endividamento dessa empresa, quanto ela tem de caixa, quanto do patrimônio líquido dela, quanto do capital dela vem dos sócios, quanto do capital vem de endividamento. Você vai poder ver o índice de retorno, qual que é a lucratividade, qual é a liquidez dessa empresa. Então, a análise das demonstrações contábeis, ela possibilita que você faça aí uma série de levantamentos para saber realmente a saúde dessa empresa, beleza, galera? Então, olha só, sobre essas técnicas contábeis é isso, você tem que saber que é escrituração, elaboração, auditoria independente e análise das demonstrações contábeis. Esse artigo 177 é importante, o artigo 175 também. O artigo 175 ele fala o seguinte, ele vai ser estudado mais à frente, mas ele fala o seguinte, o exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no estatuto. O que isso aqui tem a ver, Gabriel? Olha só, isso aqui tem a ver o seguinte, com a elaboração e publicação das demonstrações contábeis. Tudo bem? Por quê? Porque o exercício social ele tem duração de 1 ano. Então, anualmente, no mínimo, as empresas vão elaborar e publicar as suas demonstrações contábeis. Beleza, galera? Então, tem empresas que fazem de modo trimestral, semestral, mas isso aí não é obrigação. A obrigação é que ela faça as demonstrações anualmente, beleza? Então, isso também é bastante importante. E aí, isso aqui, o artigo 176, a gente já falou. E aí, mais uma questãozinha da ESAF, né? Questãozinha 5, que caiu na prova de analista contábil financeiro da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Vejam, essas questões elas são um pouco mais antigas, porque a ESAF não está mais cobrando questões tão fáceis. Mas a gente tem que lembrar que toda prova de concurso ela é composta por questões fáceis, médias, né, e difíceis. Aí a questão 5 ela fala o seguinte, para alcançar seus objetivos precípios, a contabilidade utiliza técnicas formais específicas. Assinale abaixo o grupo que discrimina essas técnicas. E quais são as técnicas, então, utilizadas aí pela contabilidade? É o seguinte, escrituração, né? A gente já sabe, elaboração das demonstrações contábeis, auditoria e análise de balanços. Então, se você procurar aí, a única que vai corresponder é a letra B de bola. Beleza, galera? Então, vamos dar continuidade aí. Agora, a questão de número 6, ela diz o seguinte, decomposição. Olha que questão antiga. Na época ainda chamava técnico de finanças e controle. Ela diz o seguinte, decomposição, comparação
e interpretação dos demonstrativos do estado patrimonial e do resultado econômico de uma entidade. Então vejam, você está decompondo, comparando e interpretando as demonstrações contábeis, tá, do estado patrimonial e do resultado de uma entidade. Então quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está utilizando uma técnica contábil que é chamada de análise de balanços ou análise das demonstrações contábeis. Beleza, galera? Então, vamos embora, vamos seguir. O que mais que eu tenho que saber hoje, Gabriel? Eu também quero que você saiba o seguinte. Eu quero que você tenha uma noção do que vem a ser ativo, o que vem a ser passivo e o que vem a ser patrimônio líquido, tá? Então, pessoal, a partir de agora, toda vez que nós falarmos a palavra ativo, saiba que o ativo, ele representa os bens e os direitos da sociedade. O passivo, ele representa as obrigações da sociedade. E o patrimônio líquido representa o capital dos sócios. Então vejam, ativo, bens e direitos, passivo, obrigações, patrimônio líquido, capital dos sócios. Então o que são, por exemplo, bens e direitos na contabilidade? Vou dar exemplo aqui para que vocês entendam. Vai ser, por exemplo, a conta caixa, bancos, clientes. Clientes, acostumem-se com essa expressão. Cliente significa valor que você vendeu a prazo e ainda vai receber, tá bom? Na contabilidade isso é chamado de clientes, tá? Pode aparecer também com o nome de duplicatas a receber. Na contabilidade, sempre que tiver a expressão a receber, vai ser ativo. O que mais? Conta mercadorias, estoques, máquinas, equipamentos. Tudo isso são ativos, tá? Os ativos hoje, eles podem ser corpóreos, quando eles têm substância física, ou podem ser incorpóreos. Ou toda hora estou apertando esse botão sem querer. Sem substância física. Beleza? Então o ativo é composto dos bens e direitos. E aí eu trouxe uma série de exemplos aí de bens e direitos para vocês. O passivo, ele é composto pelo quê, galera? O passivo ele é composto pelas obrigações. Então obrigações, tudo que basicamente tiver ali os sufixos a pagar, a recolher, tá bom? Isso aí vai ser, ou então, quando houver uma palavra provisão e depois tiver alguma coisa, vai ser basicamente passivo. Então vai ser, por exemplo, ICMS a recolher, fornecedores. Fornecedores, acostumem-se também com essa expressão, porque ela é muito usual em provas de contabilidade. Fornecedores representam as compras a prazo que a entidade fez.
Beleza? Então, fornecedores são as compras a prazo. O que mais? Salários a pagar. O que mais? Provisão para contingências. Empréstimos a pagar. Todas essas contas são contas do passivo, são contas de obrigações, beleza? Então, até agora, tá bem tranquilo até aqui, né? O que mais? Além disso, nós temos também o capital dos sócios, que é o chamado patrimônio líquido. As principais contas que você vai ter no patrimônio líquido são o quê? Capital social, você vai ter umas contas também que tem o nome de reservas. Qualquer conta que tiver o nome reserva de não sei o que, reserva isso, reserva aquilo, sempre será patrimônio líquido. Tudo bem, galera? Então aí essas são as principais contas, capital social, reservas. E aí depois eu vou falando outras. Aqui é só para a gente conhecer por enquanto a estrutura. E aí o que você tem que saber? Que a principal demonstração contábil existente é o chamado balanço patrimonial. Tá? O balanço patrimonial é a principal demonstração contábil existente. E como que funciona o balanço patrimonial, Gabriel? Basicamente, é do seguinte modo. Você tem o lado esquerdo e tem o lado direito. Tá? O lado esquerdo do balanço patrimonial vai ser chamado de ativo. O lado direito do balanço patrimonial, ele é composto pelo passivo e pelo patrimônio líquido. Então vejam, olha só, o ativo, ele é composto pelos bens e direitos. O passivo, ele é composto pelas obrigações. E o patrimônio líquido, ele é o capital próprio. Tudo bem? Então, isso aqui, essa é a disposição do balanço patrimonial, que é a nossa principal demonstração contábil. O balanço patrimonial, ele é como se fosse uma foto da empresa em determinado momento. Ele apresenta a posição patrimonial e a posição financeira da contabilidade. Então, galera, basicamente, isso aqui é o que eu quero que vocês entendam por enquanto. O balanço patrimonial ele tem o lado esquerdo, que é o ativo, tem o lado direito, que são o passivo e o patrimônio líquido. Então, agora a gente vai começar a entender como é que funciona o conceito de débito e crédito. Tudo bem? Então, funciona do seguinte modo, esse aqui se você não sabe debitar e creditar, se você não sabe o porquê é assim, você vai entender isso agora. Então, a primeira coisa que eu peço para você é o seguinte: desvincule na sua mente, tá? O conceito de contabilidade do conceito comum. Contabilidade é uma ciência própria, com convenções próprias, com princípios próprios, com regras próprias.
O conceito comum, o conceito jurídico é uma coisa totalmente diferente. Contabilidade é contabilidade, direito é direito, senso comum é senso comum, tudo bem? Então são coisas distintas. Então se você quer entender contabilidade, não vem assim, eu não entendo por que débito ativo aumenta débito, por que passivo aumenta crédito. Se você ficar dificultando, você não vai entender. Agora, antes, quando eu comecei a dar aula, eu sempre explicava uma teoria que falava que o ativo, não sei o quê. Hoje em dia não, hoje em dia eu sou muito mais prático. Eu vou falar o seguinte, eu vou falar para vocês agora. Ativo aumenta assim, diminui assim. Passivo aumenta assim, diminui assim. PL aumenta assim, diminui assim. E eu quero que vocês aceitem isso, tá? Aceita que dói menos, né? Como diz a funkeira aí. Aceita que dói menos, beleza? Então, o que você tem que saber? Olha só. A contabilidade, ela funciona do seguinte modo. Imagina que eu e você, a gente vai constituir uma sociedade. Tá? Então a gente vai criar uma sociedade. O que acontece, galera? Vejam só. Eu constituí uma minha parte 100 mil. Você é auditor fiscal, ricaço, né? Tá, não é professor, e aí colocou lá 300 mil. Beleza. Então, o que eu falei para você? Que existe uma autonomia, né? Uma autonomia da pessoa jurídica. Então, a gente vai entregar esse recurso para a sociedade. E o nome desse recurso que a gente entrega para a sociedade, eu quero que vocês gravem que o nome disso vai ser capital social. E eu disse que o capital social é uma conta de que grupo patrimonial? É uma conta do patrimônio líquido. Então vejam, a partir do momento que a gente entrega um recurso para a sociedade, em virtude da autonomia da pessoa jurídica, esse capital ele não é mais nosso. Esse 100 mil, ele era meu. Os 300 mil era seu. Mas agora a gente entregou, não é mais. É um capital social. Vejam que existe uma razão. É um capital social. É um capital da sociedade. Então você já vai começar a raciocinar contabilmente. Vejam, a gente entregou recurso para a sociedade. O que está acontecendo? Está entrando recurso próprio, né? E aí, se está entrando recurso próprio, isso é patrimônio líquido. E como a gente entregou dinheiro, está entrando dinheiro no caixa. Então não é essa operação que aconteceu, galera. É exatamente isso o que aconteceu aqui no nosso fato contábil. Então, isso existe uma maneira de ser registrado. Existe uma maneira para você lançar isso na contabilidade. Então, esse primeiro fato contábil é o seguinte: constituição de uma sociedade entregando X em dinheiro, que aí no caso foi 400 mil reais. Como é que você vai fazer? Você vai falar, bom, os sócios constituíram uma sociedade, então está entrando recurso próprio. Se os sócios estão entrando, está sendo criada uma conta, que é a conta
capital social. E, por outro lado, esse dinheiro está indo para algum lugar. E para que lugar esse dinheiro está indo? Bom, se estão entregando o numerário, ele está indo para a conta caixa. Então, a partir de agora, você vai saber também que na contabilidade, para a gente fazer o registro dos lançamentos contábeis para fins de prova, tá? Hoje as empresas não usam mais isso, né? Porque é tudo automatizado. Você vai utilizar os chamados razonetes. Então, isso aqui é o que a gente chama de razonete. Então vejam, cada razonete desse, ele representa uma conta, ok? Ele representa uma conta. Então aqui o que está acontecendo? Nós temos duas contas que foram movimentadas até agora. Nós temos uma conta que foi chamado capital social, que é uma conta do patrimônio líquido, e nós temos uma conta que é chamado caixa. Caixa é o quê? Bom, nós falamos que bens e direitos, eles compõem um grupo que é chamado de ativo. Então, o caixa, ele é um bem. Sendo um bem, ele é chamado de ativo. Então, vejam, galera, olha só, isso é o que você tem que saber. Esse é o raciocínio chamado de raciocínio contábil. E os lançamentos na contabilidade, eles são feitos através de razonetes. Razonetes porque tem essa formazinha aí de T, não é mesmo? E aí, por exemplo, aqui basicamente funciona do seguinte modo. Se você lança 1.000 de um lado e 500 do outro, você vai ter um saldo, por exemplo, de 500. E aí você vai somando. Ah, somou 1.000 aqui a mais. Aqui teve 200. E aí você vai fazendo seus lançamentos contábeis dentro desse razonete. Você tem que saber também o seguinte, que o lado esquerdo do razonete é o lado que recebe lançamentos a débito. O lado esquerdo do razonete é o lado que recebe lançamentos a débitos. O lado direito do razonete é o lado que recebe lançamento a crédito. Isso aqui é padrão, tá bom, galera? Então, o lado esquerdo recebe lançamento a débito, o lado direito recebe lançamento a crédito. Fechado. Então, vamos ver o que aconteceu na nossa primeira operação. Foi uma integralização de capital. Eu e você, a gente constituiu uma sociedade no valor aí, né, de 400 mil reais. Então, o que você tem que saber agora, galera? Tu tem que saber basicamente o seguinte. Nós temos aqui um grupo patrimonial, né? E aí você tem aqui aumenta e você tem aqui o diminui. Vamos lá. Beleza. Então, nós temos o seguinte, olha só. O primeiro grupo, ativo.
que representa os bens e direitos, ele vai aumentar sempre, tá? Ele aumenta a débito e diminui a crédito, tá? Então o ativo, ele aumenta a débito e diminui a crédito. O passivo, que são as obrigações, aumenta a crédito e diminui a débito. O PL, que é o capital próprio, ele aumenta a crédito e diminui a débito, tá? E aí tem mais duas coisas que eu quero que vocês saibam, que é o seguinte: as receitas e as despesas. Nós não falamos dela ainda, mas vocês já podem saber. As receitas aumentam a crédito e as despesas aumentam a débito. Então, isso funciona assim. Despesas e receitas só recebem lançamento, geralmente, de um lado. Então, vejam, galera, isso aqui você tem que decorar. Isso aqui você tem que decorar. Pessoal, não adianta você tentar entender por que isso é aquilo. Não, olha só. Então você sabe lá, ativo aumenta lançamento a débito e diminui a crédito, você vai fazer o seguinte. Ora, se você sabe que os lançamentos são feitos em razonetes. Então você tem aqui um razonete. Vamos supor, por exemplo, que você tem aqui a conta caixa. Você tem aqui a conta caixa. Você sabe que a conta caixa ela é um bem. Sendo um bem, ela é uma conta do ativo. Então você vai saber o seguinte, vamos supor, ora, recebeu dinheiro dos sócios no valor de 400 mil. O que você vai pensar? Ora, recebeu o dinheiro do sócio no valor de 400 mil, caixa. Caixa, bem. Se está recebendo, está aumentando. Se um ativo está aumentando a débito. 400 mil. Vejam, isso é o que você precisa saber para a sua prova. Tá? Você tem que saber ativo aumenta débito. Não importa a expressão jurídica, se débito é uma coisa ruim. Na contabilidade não existe isso. Débito não é uma coisa ruim. Pode ser uma coisa ruim na sua vida pessoal. Se a gente vai lá olhar para o nosso banco, débito pode ser péssimo. Mas na contabilidade não. Na contabilidade, um lançamento a débito não tem nada a ver com coisa ruim. Não tem absolutamente nada a ver. Então, ativo ele aumenta a débito. Ponto. Ok? Então, por exemplo, e saiu 100 mil do caixa. Você vai pensar, bom, se saiu 100 mil do caixa, significa que está existindo o quê? Está existindo um pagamento. Opa, está existindo um pagamento. Saiu 100 mil. Saiu 100 mil, caixa está diminuindo. Ora, se o caixa está diminuindo, eu vou lembrar da minha tabela. Como que diminui o ativo? Diminui a lançamento a crédito. 100 mil. Vejam, galera. É isso que você tem que saber. E aí vai ter um saldo aqui de quanto? 300. Então, basicamente, é isso que você precisa saber para começar a entender contabilidade. Tudo bem? Então, a gente já tem aí um tempinho de aula, né? A gente vai fazer agora um pequeno intervalo aí. Vamos continuar nos conceitos iniciais. É um intervalinho de 14 minutos, basicamente. Daqui a pouco a gente volta com mais aula aí para vocês. E já vão mais digerindo aí essa tabelinha que eu deixei aí para vocês. Tudo bem, galera?
Então, já já a gente volta, vamos fazer uma pausa, tomar uma água, comer alguma coisinha e daqui a pouquinho a gente está de volta.